Que alegria! Bem-vindos a mais um tema, mais uma live com o Luís Paulo, Life Coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor, coach espiritual da abundância. Cá estou eu para mais um tema incrível, incrível. Hoje é equipa, tema sobre equipa. As equipas vacilam quando não têm presentes determinados ingredientes que as conduzem à conquista. Ok? Fale-te da equipa familiar, fale-te da equipa laboral, falo da equipa desportiva, falo da equipa enquanto equipa. Portanto, é importante as equipas terem presentes determinados ingredientes. Começa por polir a atitude da equipa. Portanto, o mais importante às vezes numa equipa de futebol ou equipa desportiva é ver esse trabalho de equipa, né? Essa atitude de equipa, porque muitas das vezes o que acontece quando a equipa, sei lá, pode até perder, pode acontecer que não ganham, mas se tiverem atitude, se tiverem certos ingredientes, né? Se tiverem espírito de equipa, pronto, certos ingredientes, que é o que é preciso, o que é mais preciso ser trabalhado. Portanto, isso é o que importa, isso é o que interessa. Portanto, treina a capacidade de resiliência emocional da tua equipa e aumenta os seus níveis de motivação através de ações específicas. Bom dia, Leninha. Portanto, o reforço, é importante também o reforço de rotinas, novos estímulos, cooperação, conexão, interajuda, reconhecimento pessoal e coletivo, tudo impulsionado pela determinação incondicional em fazer a diferença na vida dos outros. Portanto, eu recordo-me quando pratiquei atletismo na minha adolescência, portanto, no fundo o atletismo é um desporto individual, só depende de mim, não depende da equipa. Havia, portanto, um grande atleta português, o Fernando Mamed, que ele, no fundo, era o melhor atleta do mundo. O melhor dos melhores. Só que ele, em termos de inteligência emocional, no fundo, de desenvolvimento pessoal, ele era fraquíssimo, portanto, a motivação, a autoestima, ele era muito fraquinho. E muitas das vezes não ganhava as competições por causa disso, porque não acreditava nele próprio. Portanto, é importante haver este trabalho individual do atleta para o coletivo funcionar na sua plenitude. É o que falamos aqui também, não é? Portanto, fazer vir ao de cima o poder da liderança pessoal através do teu exemplo. Ativa e envolve a liderança individual de cada pessoa da tua equipa, estimulando-a a responsabilizar-se por tudo aquilo que faz diariamente. Portanto, é importante, por exemplo, o Ronaldo. O Cristiano Ronaldo realmente é um atleta que tem esta parte de liderança pessoal, né? Esta liderança individual no topo. Portanto, é o melhor do mundo. Ele tem esta disciplina, este foco. Ele sabe qual é o sonho, portanto, está ali tão determinado, tão blindado em termos de pensamentos. Se todos os atletas, né, da nossa seleção nacional fossem todos como ele, portanto, era uma equipa que nunca era vencida. Portanto, é importante esta liderança pessoal. Protege o foco. Portanto, aqui outro ingrediente é o foco da equipa
da tua equipa, portanto, protege o foco da tua equipa. Permite que ela integre o princípio da eficiência e que escolhe diariamente apenas as variáveis em que se quer focar e que estão dentro do seu controle. Tudo o resto é dispensado. Portanto, o Cristiano Ronaldo está tão focado naquele em golos de ganhar. Está mesmo tão focado. Portanto, ele está focado todos os dias. Não é só no campo. Ele está tão focado em certos objetivos. Portanto, eu acho que ele já conseguiu praticamente os objetivos todos possíveis e imaginários. Ou falta se calhar só um. Não sei se é o serem campeões do mundo, sei lá. Então é importante, como aqui fala, atitude da equipa, liderança pessoal e foco da tua equipa. E depois temos mais outro, que é o propósito. Portanto, compreende qual o propósito daquilo que fazes. Permita à tua equipa compreender e sentir porque faz o que faz. Qual é a diferença de que cada pessoa faz na vida daqueles que toca diariamente? Portanto, eu costumo dizer que o desenvolvimento espiritual passa por isto. Nós temos que saber qual é o nosso propósito de vida. Temos que saber qual é o nosso propósito de vida. Isto é base. Nós estamos aqui com uma missão. Nós vimos para este planeta com um propósito de vida, eu costumo dizer com um mapa de vida. É como se fosse uma espécie de um caça ao tesouro, não é? Uma pessoa tem um mapa de um tesouro. E no fundo o nosso tesouro é o nosso propósito de vida. É lógico que o nosso propósito de vida não é só um. Ele vai evoluindo. A gente vai alcançando um atrás do outro. Quando alcança um certo objetivo, tem outro propósito. Portanto, é engraçado que na minha adolescência, quando estava mais ou menos no 10º ano, entre o 8º e o 10º, eu tinha já esta comunicação com Deus, com o universo, com o cosmos, a pedir encarceradamente qual seria o meu dom, qual seria o meu propósito. Tipo, eu já nessa altura eu estava a querer saber para que área do ensino eu ia escolher, qual seria o meu curso. Portanto, é lógico que eu aos 11 anos já sabia qual era o meu curso, que eu ia ser professor de Educação Física, já tinha esse propósito. Mas de certa maneira eu sentia que tinha que saber qual era o meu dom. E é engraçado que essa necessidade, esse desejo, essa intenção, no fundo esse propósito, já estava em mim incutido. Portanto, é importante nós conseguirmos saber isso, porque torna a nossa vida muito mais fácil. Quando uma pessoa encontra o nosso propósito de vida, nós estamos mais felizes, encaramos a vida de uma forma mais leve, sabemos o que é que estamos aqui a fazer e, no fundo, conseguimos estar focados neste objetivo. Portanto, nós sabemos qual é a direção, sabemos o que é que devemos fazer, qual é o próximo passo. Portanto, nós sabemos qual é as nossas prioridades. A nossa direção, o nosso foco, o nosso grande porquê. Porque é que acordamos pela manhã, o que é que nos faz levantar todos os dias. Portanto, um dos meus propósitos da vida é fazer estas lives todos os dias. Não há nenhum dia que eu não queira, não me apeteça. Não quer dizer que a minha vida é cor-de-rosa todos os dias, é um mar de rosas todos os dias. Também tenho os meus desafios, também tenho conflitos. Há coisas da nossa vida que nos vão
barrando, que nos vão limitando, que nos vão pondo tipo em causa tudo o que a gente está a fazer. Mas cá estou eu. Portanto, para mim isto é mais forte, mais importante. E mais, eu só tomo um pequeno almoço depois desta live. Só tomo um pequeno almoço depois desta live. Não tomo antes. Então, continuando. Está quase. Quando estes ingredientes são misturados, portanto, atitude, liderança pessoal, foco, propósito, compreendidos e integrados, as equipas unem-se e os resultados aparecem. Portanto, eu já falei isto uma vez. Eu trabalho no ginásio Arena Fitness e Arena Club. Hoje, por acaso, vou dar 2 aulas de hidroginástica, uma às 10 e outra às 7h45. E, portanto, para mim é importante, e não sou patrão, não é? Para mim é importante saber qual é o nosso lema, portanto, qual é a máxima do ginásio, qual é o objetivo deste ginásio. Costumo dizer, pronto, o objetivo do ginásio é quê? É realizar os objetivos pessoais de cada pessoa, ou se é para criar um bom espírito de equipa, portanto, criar um espírito de família nas aulas, entre as pessoas. Qual é o objetivo? Qual é a máxima do ginásio? Portanto, nós precisamos de todos os instrutores estarem cientes e compreendam e integrem estes ingredientes, estas máximas do ginásio, para todos rumar na mesma direção. Para, se a gente fizer uma pergunta às pessoas, elas responderem todas de forma igual. Sentirem que os instrutores passam essa mensagem. É importante. E tu próprio também tens e deves e precisas de saber qual é a tua máxima. Uma das minhas máximas, como costumo dizer aqui, é ser feliz e faz os outros mais felizes. Faz o bem, não olhes a quem. Portanto, há outra que é, costumo dizer, o riso é melhor a terapia, portanto o riso é melhor que um remédio. Portanto, a vida é uma festa. Portanto, estes ingredientes, estas máximas, vão definindo aquilo que eu quero transmitir. Portanto, quando aquelas minhas alunas da Universidade de Siena ofereceram-me um postal, escreveram ali, escolheram aquele postal: tu és incrível, professor, és incrível, tu passas uma boa energia, portanto, és uma pessoa que eleva a nossa energia, faz-me sentir, sou tipo a arte do bem-estar. Então, a equipa familiar, né? A equipa laboral, a equipa desportiva, portanto, temos que integrar, fazer isto tudo no fundo, em todas as áreas da vida. Portanto, por acaso nunca tinha refletido sobre isto, que eu, como coach, adoro falar e ajudar as pessoas a integrarem ou terem consciência como é que estão em cada uma das suas áreas da vida. As pessoas têm que saber, com uma escala 0 a 10, como é que estão. E, no fundo, temos que levar estes ingredientes, estas máximas, para cada uma das áreas da vida familiar, profissional, que é laboral, desportiva, neste caso desportiva, não é bem desportiva, mas pronto, é se calhar o bem-estar, o exercício físico,
Então temos que realmente olhar para as nossas áreas de vida com sei lá, e ter humor, levar humor em cada uma dessas áreas, portanto, alegria, respeito, que sejam prioritárias, que tenham compaixão, que tenham resiliência, disciplina, sei lá. Tu deves ser estas características todas, deves ter estas todas nas áreas da vida. Portanto, que ingrediente vais utilizar hoje com a tua equipa? Qual é o ingrediente que vais utilizar hoje com a tua equipa? Não é a tua equipa familiar, laboral, desportiva. Portanto, pode ser mesmo escolar, se estás a estudar, de amizade. Portanto, que ingrediente vais utilizar numa das áreas da tua vida? Ou em várias áreas? Qual é o ingrediente que realmente tu tens que te focar, respeitar, portanto, inseri-lo, integrá-lo? Por exemplo, eu, em termos profissionais, laborais, portanto, em termos de, como instrutor de fitness, naquelas aulas, eu tenho que levar a boa disposição, alegria, no fundo, disciplina, para as pessoas serem disciplinadas, focadas, para nunca faltarem às aulas. Porque o exercício físico é tão bom, é tão importante, é tão primordial, é tão principal, é tão saudável. É, no fundo, a prevenção de doenças. Por acaso, ontem estava a falar com uma colega minha, professora da TASAEX, professora de yoga. Estamos a falar sobre o açúcar. E ela estava-me a dizer, olha, tu nem imaginas o quanto o açúcar é tão viciante. O açúcar é 18 vezes mais viciante que a cocaína, que a própria droga. Portanto, o açúcar é das piores drogas que nós podemos ter. E há dias voltei a ver o vídeo em que o Cristiano Ronaldo, estava a fazer aquela conferência de imprensa em que tinham 2 garrafas de Coca-Cola à frente. E alguns jogadores estavam lá a responder às perguntas e ele já abriu uma Coca-Cola, estavam a beber Coca-Cola e ele afastou aquelas 2 Coca-Colas que estavam à sua frente, afastou-as para o lado, pegou num copo vazio e uma garrafa de água, encheu o copo e apontou assim o copo, água, tipo, a água é que é saudável, a água é que é boa. E por incrível que pareça, a Coca-Cola baixou depois dessa atitude, baixou a sua cotação na bolsa. As vendas caíram para ali abaixo. Portanto, a sociedade, o sistema, as publicidades estão sempre a bombardear o consumo de açúcar. Eu evito, ou melhor, eu evito o consumo do açúcar. Às vezes estamos em família ao fim de semana e pergunto quem quer um gelado e eu digo que não. Evito ao máximo quando surge alguma situação, pronto, às vezes é um aniversário, uma festa, tem que se comer um bocado de bolo, tudo bem. Pronto, mas por hábito. E sinto que quando consumo o açúcar fico mole, fico preguiçoso, portanto, porque assim, o açúcar dá-te ali energia, dá-te ali power, mas depois aquilo dura muito pouco tempo. E depois desse pico de adrenalina, de combustível,
há uma queda, uma grande queda. E essa sensação, porque tanto sentes de mais mole, mais preguiçoso, mais abatido, é esse pico de falta de açúcar. Portanto, eu adoro fruta, tanto como sempre mais que 3 a 4 peças de fruta. Portanto, aí sim, eu evito ao máximo o açúcar. Então temos que ter este foco, esta disciplina, esta determinação. Sabemos? E uma das coisas que também impacta-me é quando a minha médica de família, quando eu vou à consulta, ela faz sempre aquela pergunta: bebe álcool? Bebe refrigerantes? Ela pergunta isso. E isso diz muita coisa. Mas se calhar ela podia até dizer assim: muito bem, Sr. Luís Paulo, Sr. Gonçalves, está a fazer muito bem, está a cuidar muito bem da sua saúde. E continuo. Portanto, nós devíamos até ser reforçados por pessoas pelo exterior. Sermos reforçados, elogiados. Porque estamos a fazer o certo, o correto. Portanto, eu quero que realmente tu olhes por qual é o ingrediente. Qual é o ingrediente que realmente tu vais adotar. E tu podes olhar até para uma das áreas da tua vida ou uma das tuas equipas, não é? Qual é a palavra, qual é o ingrediente, qual é a tua atitude na tua equipa, na tua área da vida realmente que tu achas importante. Portanto, eu todos os dias eu tenho uma grelha com uma palavra, com no fundo uma espécie de sentimento. Pronto, por exemplo, hoje vou ser grato. Hoje vou ser grato. Ou, sei lá, hoje vou ser entusiasmado. Hoje vou ser disciplinado. Hoje vou ser resiliente. Todos os dias eu escolho no fundo, um destes ingredientes. Para quê? Para ativar em mim, para eu vibrar nisso, nessa emoção, para eu ser isso. Portanto, é um exercício que eu comecei a adotar e para mim faz todo sentido. É como se estivesse aqui a ativar no meu DNA, nos meus genes, essa energia, essa fonte energética, esse carisma, essa característica que realmente é saudável, é importante, que às vezes algumas delas está adormecida. E para relembrar que eu tenho que ser isso. Eu tenho que ser isso não só hoje, mas todos os dias. Relembrar, olha, uau, sou isto, o ser humano é isto, tem esta capacidade, tem este dom. Então pensa nesse sentido. Qual é o teu ingrediente, a tua característica, o teu sentimento, a tua emoção que está adormecida, que está esquecida, está apagada, está desativada. Ativa. E sê isso. Vibra nisso. Ok? Então, sem mais demoras, vamos fazer a nossa ecstatic dance, as nossas gargalhadas, a nossa yoga dorice. Realmente tu estás na tua máxima vibração. Estás na tua vibe, maior vibe que possas estar. Está bem? E vou tomar um pequeno almoço. Como costumo dizer, vou tomar o meu pai, pequeno almoço ideal. Pequeno almoço ideal. Porque vou fazer uma caminhada com um grupo da Universidade Sénior. E tenho que arranjar estacionamento ali naquela zona, porque aquilo está caótico em termos de estacionamento. Então, beijinhos e abraços. Amanhã cá estarei para mais uma live, mais um tema. Houve alguém que perguntou qual era o tema para hoje. Portanto, eu vou-te adiantar qual é o tema para amanhã. Amanhã é o tema sobre romper. Vamos lá ver o que é que vamos romper. Está bem? No fundo, todas estas lives têm um tema, têm, no fundo, uma palavra, uma frase
que é para tu teres consciência, para tu, no fundo, ativares isso. Seja isso. E hoje, como tu viste, foi a equipa. Portanto, tens a noção, olha, tu tens isso dentro de ti, ou tens que cuidar da equipa, de alguma área da tua vida. Portanto, ativar aí os teus valores, os teus princípios, os teus ingredientes, as tuas características, para a mente a tua vida estar na sua maior abundância. Por isso também que sou coach espiritual da abundância, que falo sobre alguns temas, alguns pilares fundamentais, algumas leis que nós precisamos de ativar, precisamos de as conhecer para a mente a nossa vida ter um flow, um fluxo de abundância e prosperidade. Está bem? Hasta amanhã. Fica bem, ser feliz e faz os outros ainda mais felizes.